Bem, meus queridos, que a paz esteja com todos, como sempre. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje com uma das aulas mais importantes desse curso, já que eu expliquei para vocês a questão do começo da igreja, da estrutura da igreja e dos problemas que nós enfrentamos e que a igreja enfrentava. Mas agora tem surgido no nosso meio, já há muito tempo, né, esse fermento chamado movimento gospel. E eu preciso situar os irmãos quanto a essa questão para que os irmãos fiquem a par e estruturem a sua vida em observação a essa área que a igreja vem sendo afetada. Afetada que eu digo no sentido de isso está entrando no nosso meio de uma forma avassaladora. Não digo afetada no sentido de que alguém esteja sentindo falta ou percebendo aquilo, mas como se tivessem adotando esse estilo de vida espiritual para a nossa igreja. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a questão da estrutura do culto que mudou, mas nesta minha intenção é fazer com que os irmãos percebam de onde surgiu isso e observem que isso não é comum e nós não devemos nos acostumar com o movimento gospel. Então, há uma decadência espiritual muito grande no nosso meio. Eu não sei lá, no meio batista, presbiteriano ou qualquer outra igreja, eu não sei. Não sei e também não tenho essa pretensão de querer saber nem doutrinar a igreja A, B ou C, mas todo crente precisa saber o que está acontecendo a seu redor. Principalmente nós que pregamos, que estamos à frente de qualquer trabalho. Se você que está à frente de qualquer trabalho que seja na igreja não compreende o meio em que você está vivendo, então você não terá argumento suficiente para poder ministrar para as pessoas, explicar para elas, expor para elas o que está acontecendo, principalmente para os que estão fora da igreja. Percebe? Para os que estão fora da igreja. E às vezes eu falo fora da igreja, não tenha por percepção apenas as pessoas que estão no mundo lá fora, no mundo no sentido literal. Mas também quero dizer aos irmãos que algumas pessoas que estão dentro das quatro paredes estão fora do movimento espiritual. E é isto. Mas como surge esse movimento dessa decadência espiritual brasileira? Surge nos Estados Unidos, na década da virada do século XIX para o século XX, com as igrejas afro-americanas. Então, eu vou disponibilizar, claro, essa apostila para vocês acompanharem, para que vocês possam observar como a estrutura das trevas elas vêm minando a estrutura espiritual da igreja. Apesar de que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque alguém na igreja sempre vai estar atento a esses ataques. E muitos desses ataques não parecem ataques. Parecem ajuda, mas são ataques. Tá certo? É como alguém que chegasse para um membro do corpo, em que aquele membro do corpo está gangrenado, perto de ser amputado, e a pessoa lhe desse uma anestesia naquele membro. Olha, o membro já vai ser amputado, certo? E para ser amputado, ele tem que receber anestesia, tá certo? Então lhe dão anestesia geral no corpo da pessoa,
para que a pessoa durma, não sinta a dor. O trabalho é feito enquanto a pessoa está dormindo, não sinta a dor, tanto quanto Deus fez com Adão. Só que aqui no sentido inverso, muitos e muitos membros do corpo de Cristo estão gangrenados, perto de ser amputado. E o que é que o inimigo faz? Em vez de cortar o membro fora, porque aí ele sentiria a dor, ele se sentiria afastado do corpo, o inimigo vai e dá anestesia geral. A pessoa fica dopada, cochila, dorme. E o membro é amputado e ela não percebe que foi amputada. Quando esse efeito, essa anestesia passar, que a pessoa perceber que está sem um membro, será tarde demais, Jesus vai ter voltado. Entende? Quando a pessoa perceber, tá, eu estou fora, eu não estou dentro, tem algo de errado comigo, já será tarde demais. Então, para que isso não aconteça, é necessário que a igreja, a coluna e firmeza da verdade, esteja atenta, buscando a Deus em espírito e em verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade e consciente do que está acontecendo ao seu redor. Perfeito? Amém? Então vamos para a nossa aula. A introdução nos diz o seguinte: o que é o movimento gospel? O chamado movimento gospel surgiu nos Estados Unidos, especialmente entre as igrejas protestantes afro-americanas, no fim do século XIX e início do século XX, e nasceu da fusão entre espirituais ou espirituais ou espíritas, os hinos protestantes e o blues e o jazz. O que eram esses tais espirituais ou spirites? São cânticos dos escravos africanos com mensagens bíblicas. Quer dizer, nós sabemos que a África, ela foi invadida inúmeras vezes, não foi uma vez só, nem duas. E todas as vezes que a África era invadida, a África que eu estou falando aqui, o continente inteiro, continente africano invadido, certo? O povo de Deus lá dentro da África, que já foi evangelizado desde o começo, né? É bom eu lembrar isso aqui para os irmãos, que o mundo foi evangelizado no início dos tempos, tá certo? Não se esqueça, tá? Não se esqueça que Deus, através do Espírito Santo, em Atos capítulo número 2, ele vê que todas as partes do mundo estão ali reunidas em Jerusalém para a festa da Páscoa e festa de Pentecostes e festa das cabanas e festa disso, festa daquilo, e o Espírito Santo decide cumprir a promessa formalizada por Joel no capítulo 2 do seu livro e consumar ali o ato da ação evangelística do Espírito Santo e ao mesmo tempo usar a igreja para que o mundo recebesse a palavra. Então estão ali todos os representantes de todas as nações do mundo, cada um vem de um lugar do mundo. Quando os homens de Jerusalém, os cristãos, os primeiros crentes, os apóstolos, os discípulos, os quase 120, eles recebem o batismo com o Espírito Santo, automaticamente é evangelizado o mundo com aquela mensagem, porque eles falavam em mistérios com Deus, glorificavam a Deus em mistério, e ao mesmo tempo aquilo era uma pregação, como disse Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Para os que estão de fora, quando ouvem a língua estranha, e que há alguém que interprete, então aquilo ali vira uma profecia. Eles são evangelizados ali, então de todas as partes do mundo foi evangelizado. O mundo inteiro ouviu a mensagem do evangelho, cada um foi para a sua casa.
e levou consigo a mensagem do evangelho. Então o mundo foi evangelizado. Inclusive a África também foi evangelizada. Então quando esses tais africanos, eles recebem a mensagem, muitos deles, como hoje, são convertidos a Cristo, convertidos a Deus. Então o continente africano inteiro, vários países da África recebem essa mensagem. E como você sabe isso, irmão Noel? Se você pegar os registros dos escravos africanos, você vai ver que eles saíram do seu meio em que viviam, como Abrão saiu da terra de Ur dos Caldeus. Apesar de eles estarem no mesmo ambiente, né? Apesar de eles estarem no mesmo ambiente, mas eles estavam fora daquele movimento espiritual demoníaco, satânico, que é o meio dos orixás, o meio da macumbaria, o meio do voodoo, etc, etc. Então eles estão ali no continente africano, mas eles agora fazem parte do povo de Deus. Então eles recebem a mensagem da cruz, eles adotam aquilo no seu dia a dia, e não é como hoje que tem igreja em cada esquina. Eles recebem a mensagem e um ou outro pregador protestante, claro, aparece ali para evangelizar. A maioria deles são mortos, a maioria deles são perseguidos, são escorraçados. Mas a mensagem de Deus é introduzida aos africanos. Então, aquilo começa a estruturar a vida deles. Aquilo começa a estruturar seus afazeres do dia a dia, o modo de vestir, o modo de falar, o modo com que eles viviam em sociedade, o comércio, a literatura, as danças, as crenças, tudo aquilo. O movimento espiritual, a mensagem da cruz sacode a África. E uma vez sacudida a África, o que é que acontece? A gente observa que eles começam a adotar a linguagem cristã o seu dia a dia. Então, nas músicas, nas cantigas de roda, nas rodas de conversa, nas mensagens dos pais para os filhos, nos contos, nas histórias, nas escolas, nos povoados, nas cidades, a mensagem de Cristo flui. Uma vez fluída esta mensagem de Cristo, eles agora têm um material muito grande espiritual na sua mão. Tanto é que a palavra aí aparece praticamente a mesma palavra que aparece para nós como espiritual. Então, essa palavra espiritual para eles é o cântico, né, dos escravos africanos. Então, esses homens da África que receberam a mensagem de Cristo, eles são escravizados pelo homem branco, entre aspas, chave, colchete, parêntese. Por quê? Por que chave, colchete, parêntese? Porque quem criou a escravidão foram os africanos. As tribos escravizavam umas às outras. Você não sabia disso, né? Pois é. Os africanos criaram esse negócio de escravidão. Uma tribo escravizava a outra. E quando os homens brancos invadiram a África para poder tomar aquele território, descobriram então que uma tribo escravizava a outra. Então o homem branco copiou aquilo. Copiou aquilo como modelo de vida. Então os escravos que inventaram a escravidão, agora eles vão ser deportados para vários lugares do mundo como escravos, como cativos. Então eles eram livres, cada tribo tinha sua liberdade, mas para mostrar o poder sobre as outras, eles escravizavam, eles perseguiam, eles matavam, e era assim a África. Então quando o homem branco chegou, que viu aquele monte de gente fraco, porque um reino dividido não subsiste, então o homem branco entendeu que aquele era um movimento que dava para acontecer e escravizaram. Então muitos desses escravos vieram para o Brasil, muitos desses escravos foram para a Holanda, outros lugares da América e tal, então, e caiu na nossa América Central, nos Estados Unidos, né?
Caindo então nos Estados Unidos, né? Caindo nos Estados Unidos, o movimento pentecostal, por assim dizer, estava forte, fluido. Esses escravos saem da África, presos como escravo, mas muitos deles crentes, e vão para os Estados Unidos crentes. E lá eles trazem a sua forma diferente, a dança, a ginga, né? Hoje você percebe pelo candomblé, ele tem aquelas danças deles. Na África ainda tem aquilo. Lógico que eles mudaram a ordem das letras dos deuses pagãos ou dos demônios, né? Que a África é diferente de algumas outros lugares do mundo onde existem deuses pagãos. Na África, na verdade, o que eles fazem é adorar demônios mesmo. Não é como esses charlatões hoje daqui, esses macumbeiros descarados que vivem dizendo que são macumbeiros. Macumbeiro não tem nada, não sabe nem o que é macumba. Tudo charlatão para ganhar dinheiro. O verdadeiro macumbeiro, ele não crê em Deus. Tá certo? Ele não crê em Deus, porque ele não é monoteísta, ele crê em vários deuses. Então o nosso para ele não existe. Então quando você vê um macumbeiro assistindo um videozinho de Bruno Leonardo, escutando uma mensagenzinha, falando sobre Deus, citando o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome de Maria, qualquer coisa relacionada a Deus, Espírito Santo, ou clamando pelo nome do Espírito Santo, ou qualquer outra coisa, não é macumbeiro, é charlatão descarado. Merece ser preso. Mas, como o povo é o Brasil, né? O povo não tem conhecimento nenhum, então lá se vai, qualquer um hoje é um macumbeiro. O povo fala muito da igreja cristã. Não, toda igreja, toda esquina tem uma igreja. Não, toda esquina tem igreja quando? Agora, né? Mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que é que tinha em cada esquina? Hã? O que é que tinha, irmãos, em cada esquina? Era igreja? Era? Não era não, irmão, era terreiro de macumba. Hoje ainda tem muitos terreiros de macumba. A maioria deles sem registro nenhum. Fundo de quintal, uma casinha lá no fundo do quintal. Bate um tamborzinho, um negócio, faz 2 consultas ali e dizem ser macumbeiros. Bom, como essa briga não é nossa, é deles, é um problema deles. Se eles quiserem continuar nesse fingimento e nessa mentira, é com eles e Deus. Mas é bom eu lembrar para os irmãos que esse povo não é macumbeiro. Então, nem precisa ter medo desse povo. Aí é só jogando dinheiro fora que o povo está fazendo com eles. Então, os escravos que chegam lá, chegam escravos do corpo, mas a sua alma está livre. Livre porque são crentes em Cristo. E, infelizmente, irmãos, os Estados Unidos, eles abandonaram o evangelho. Porque eles começaram a misturar as coisas. Tudo foi aceito. Tudo era aceito. A maioria dos presidentes eram protestantes, como Churches, né? Como o próprio... como é que se diz? O negro, né? O presidente americano que foi negro, o tal do Barack Obama, Barack Hussein Obama. Barack Obama era uma fraude pura, irmão. Pura fraude. Os documentos dele tudo falsificado. Ninguém sabe onde ele nasceu verdadeiramente. Tem 3, 4 documentos de identificação. É uma loucura baderna. A vida dele é uma baderna. Então isso foi entrando, foi minando nos Estados Unidos. Mas isso já estou falando de agora, de pouco tempo para cá, que isso é outra história. Mas nos anos 90 para 2000, né, de 80, digamos de 80 para cá, de 70 na verdade, até 90, acontece uma fusão muito grande dessa mistura. Porque você sabe, vocês moram no Brasil, você sabe, existem muitas músicas que são traduzidas para nós, que vieram da África, que tem um conteúdo satânico, que é passado de pai para filho. E por a letra da música ser oculta,
Como é que eles escondem a letra da música? No movimento. No movimento. Quando o movimento fica muito estranho, eles adaptam. Eles adaptam. Observe que o movimento do candomblé, ele é um movimento de timbal, de atabaque, de pandeiro, de tamboris, né? E algumas vezes você observa que tem um instrumento de corda por ali. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram para nós aqui o movimento, uma dança com esses mesmos movimentos do candomblé e batizaram o nome de capoeira, tá certo? Cujo significado de capoeira não é bom. O significado de capoeira tem a ver com rasteira, coisa rala, coisa baixa, né? Capoeira é uma palavra mais ou menos tupi-guarani, né? Tem alguma coisa a ver com aquele mato ralo, né? Com aquela relva baixa. E às vezes também significava um cesto que os indígenas carregavam. E, enfim, eles falavam muitas coisas do dia a dia, mas você observa, mata virgem, mata fechada, coisa rasteira, coisa que vem de baixo, nunca é significado de coisa boa. E esses instrumentos que eles usam na capoeira são os mesmos instrumentos usados num culto, nos cultos às divindades demoníacas, satânicas deles lá na África, a maioria no Congo e na Angola, tá certo? Depois você dá uma pesquisada mais a fundo. Eu sei que você é inteligente, você não vai ficar só nas minhas observações aqui, porque a aula é curta, mas eu estou dando o norte para você. Dá para você ir por aí, tá certo? Então vejamos. Então você já entendeu esses cânticos espirituais, essa mistura toda dos africanos, angolanos, e é uma mistura de danças físicas com rituais satânicos. Ou seja, essa dança que eles fazem na capoeira é a mesma dança que os africanos, os angolanos, etc, etc, fazem no terreiro lá dos orixás, dos oxóssis, da macumba, etc, etc. Algumas cidades, como aqui na nossa, tem alguns pastores que criaram, fundaram a capoeira, mas com os ritmos, as músicas diferentes, para que pudessem mostrar o outro lado, mostrar aos cristãos que dá para você fazer uma dança, um movimento, um exercício corporal, uma defesa física, seja lá o que a capoeira represente para a pessoa naquele momento, sem precisar entrar pelo movimento do candomblé. E alguns pastores tiveram essa iniciativa e conseguiram e conseguem ganhar muitas almas de lá, tirar de lá e mostrar, olha, vocês estão usando esse negócio aí, mas estão usando errado, porque já houve um movimento que deu para fazer um movimento espiritual com esse tipo de dança aqui, mas vocês trouxeram de volta a macumbaria, então vocês escolhem. Então, juntaram as ações dos cânticos espirituais dos escravos africanos, tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, que eles começaram a introduzir mensagens bíblicas nas suas músicas, tá certo? Substituir a adoração aos demônios por adoração a Deus. E os hinos dos crentes, dos protestantes, trazidos por missionários europeus. A Europa estava no auge do protestantismo e os missionários que vinham para os Estados Unidos vinham trazendo os seus hinos, já tinham hinários. Por exemplo, o hino da harpa ele foi constituído em várias gerações, não foi assim, haja hino da harpa e ouve, não.
Os hinos da harpa foram escritos debaixo de lágrimas de sangue. Por isso que nós optamos sempre por falar: volte para a base, volte para a base. Se você percebe que os hinos que você está cantando estão deturpando a palavra, está retirando o Cristo do centro, volte para a base. Pegue a harpa e comece a ler a harpa. Cada hino da harpa você encontra no YouTube aí. Até por aquele, se não me engano, é Marcos José, né? Ou qualquer outro cantor que você goste aí, Cassiane, Chile Cavalhais, Marcos Antônio, J Neto, Matos Nascimento, até Fernandinho, eles cantam o hino da harpa. Então o que você vai fazer? Você pega o hino da harpa, hino número 1, cantado na voz de fulano, e aperta play. E você vai escutando aquilo, absorvendo aquilo, entendendo aquilo, baixa o áudio, coloca lá no trabalho, coloca no fone de ouvido e você vai desimpregnando a sua mente dessas coisas que vêm hoje em dia deturpando a palavra de Deus, certo? Então, esses inários eles já existiam. Cada igreja tinha o seu inário, justamente para isso, para que essas influências do mundo não entrassem na igreja de Cristo, certo? Hoje, raramente tem-se esse cuidado nas igrejas. Mas toda igreja precisa ter um consultor teológico, onde observe o que tem se entrado ali. Os livros que os crentes estão lendo. É livro de autoajuda? Beleza. Quem escreveu? É livro de coach? Sai fora. Sai fora disso. Isso aí não é Bíblia, não. É mais fermento do que pão, meu irmão. É mais fermento. Não, fermento, toda escritura humana tem fermento. Se eu escrever qualquer coisa agora e enviar para vocês, tem fermento. Por quê? Porque eu sou falho. Tem coisas ali que não são inspiradas por Deus. São atitudes minhas. A gente sofre para escrever um conto, um livro, uma mensagem. Sofre para poder retirar ali 100% espiritual do que Deus nos dá, mas não vai o 100%. Agora imagine uma série de livros, uma série de filmes, uma série literalmente. Então, tem que tomar cuidado. Toda igreja deveria ter alguém para orientar o povo, mas não estão muito preocupados com isso, né? Estão mais preocupados em só subir ali, falar e abertamente pregar, e acha que isso já surte efeito. Mas quando termina a pregação, a pessoa vai para casa, irmão. Em casa precisa de orientação. A ovelha precisa de orientação em casa. É inadmissível um crente escutando música do mundo, irmão. É inadmissível. Porque é romântica. Porque romântica não influencia em nada. Esse amor é o de Cristo ou é o Eros? Porque se estiver falando do amor Eros, como o grego, você já está tudo errado. Tá certo? Porque esse tipo de amor aí não é o amor bíblico, não é o amor de Deus. E já tem outro problema. E a fonte? A fonte é cristã? É alguém consagrado a Deus? Não. Então você já tem outro problema. Você está escutando um amor que não é o de Deus. Uma música que foi feita por alguém que não é de Deus. Olha, por aí já devia ter pensado em sair fora. Mas vamos insistir. Vamos para a letra. Pronto. O que pode sair de bom de alguém que não é de Deus, de uma música que não é de Deus, de um ritmo que não é de Deus, de um cantor que não é de Deus, de uma letra que não é inspirada por Deus? O que pode vir de bom daí? O sentimento de paixão? O amor que eles cantam, meu irmão, é só empulhação. Eu me recordo que nos anos aí 80, por aí 90, tem um cantor baiano chamado Edson Gomes que ele fez uma música dizendo o seguinte, que o amor que os cantores cantam não une a família, não junta e não une a família. Digo, falou o maconheiro descarado que vive fumando maconha e falando no nome de Deus. Como é que eu vou escutar um negócio desse, irmão? Que fonte é essa? Como é que pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte? É confusão pura, irmão. Não é que não pode, não deve, mas é o que eles fazem o tempo todo. César Menotti e Fabiano,
dizer ser crente. Só os domingos, quando vão no culto. Porque durante a semana o show é pro mundo. Mas aí no fim de semana canta uma musiquinha aqui de gospel, de crente, então, o que. Volta e meia você vê Márcio Nascimento cantando com um ou outro cantor do mundo. De que bagunça é essa? Marcos Antônio, volta e meia tá cantando com Pablo, cantando com não sei quem, com não sei quem. Baderna, irmão. Misturando as coisas que a amizade tem, Deus com o mundo, com as trevas com a luz. Deus com Belial, que a amizade tem, que comunhão tem o altar de Deus com o altar dos ídolos, que comunhão tem. E já que muitos pregadores, pastores não têm coragem de dizer, eu digo, não são crentes, não serão crentes e ainda vão desviar muita gente. Já até rimou, né? Negócio estranho. Esse Zezé e Luciano mesmo aí. Zezé é mundano, todo mundo sabe disso. Luciano disse que se converteu, aceitou Jesus. Beleza. Mas ele disse que o movimento que ele tem com o irmão dele não vai deixar, não. Porque não impede a fé que ele tem em Deus. Desde quando impediu você ter fé em Deus? Nada lhe impede de ter fé em Deus. Mas a partir do momento que você vem para Cristo, você começa a andar segundo as normas de Cristo. E as normas de Cristo são essas. Negue-se a si mesmo. A partir de hoje você não pode mais ser Zezé. Já começa pelo seguinte, Zezé não é seu nome. Ah não, meu nome é Luciano. Opa, a partir de hoje você já não pode mais ser Luciano, porque esse não é seu nome. Não é seu nome de batismo. Pronto, então você tem que assumir a responsabilidade do nome de batismo. Não é nome artístico, o crente não tem nome artístico, irmão. Tudo tá bagunçado, irmão. Tá uma baderna assim que você não sabe mais quem é quem. Xande do Harmonia do Samba é pastor. Explica como é isso. Ainda canta aquela música da Márcio Nascimento. A paz que você pensa está no mundo. Eu também pensei. Ele está no mundo, ele continua no mundo. A coisa é tão séria que Lana Rhoades, que um dia foi pregadora, hoje ela é pastora da igreja dos gays e das lésbicas, por aí. E em Salvador tem a igreja dos artistas, que Xande é pastor. E esse povo todo vive misturado, tudo junto. Tami Miranda, filho de Gretchen, que agora é homem. Não sei como. É homem, engravidou de uma mulher. Um negócio assim meio estranho. Ela é homem, engravidou uma mulher que também se sente homem. É uma baderna. E dizendo ela que é crente. É gospel, vai pra igreja. E foi separada até, acho que é missionária, alguma coisa desse tipo. Imagine que situação vive o mundo. Mas isso começou aonde, mano? Isso começou lá nos Estados Unidos da América, que é muito pior do que o Brasil, mano. A coisa lá tá tão a facão, que tem a tal da igreja inclusiva, ou inclusivista, que chegou aqui, que você passa nas igrejas, na frente das igrejas, você vê lá a bandeira LGBT, PQIAP+, etc, etc. Igreja inclusiva. Os Estados Unidos está assim. Está desse jeito aí que eu estou lhe dizendo aqui. Isso começou lá. Veja, esse movimento começa lá, e olha como está os Estados Unidos hoje. E esse movimento chegou aqui. De alguns anos para cá, ele vem com muita intensidade. Graças a Deus, no nosso país ainda tem alguns ministérios sérios, como por exemplo, a Assembleia de Deus, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, ela mantém a sã doutrina. Mantém a sã doutrina. E, felizmente ou infelizmente, irmãos, a Assembleia de Deus hoje é a igreja que tem segurado este ponto aí. Porque se dependesse da igreja batista, oh meu Deus do céu, isso aqui já estava tudo a facão. Ainda tem a união das igrejas, algumas igrejas boas aí que não permite que isso entre. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus já tem bloqueado muito problema que vem de lá para cá. E algumas outras igrejas também têm segurado aí. Mas se dependesse desse novo movimento, a coisa já era. Então, os hinos protestantes são misturados com esses ritos africanos. E o blues e o jazz, que surge lá também, esse movimento americano, que deram ritmo
e emoção à música. Então você tem o cântico espiritual dos missionários, você tem a mistura com as danças africanas, os cânticos africanos, e você tem o ritmo blues e jazz que vem surgindo. O blues e o jazz surgem no mundo, na cultura mundana. E agora vão adotar para a igreja, como por exemplo, o forró gospel. Primeiro o forró surgiu no mundão, né? Pelo menos no nosso contexto brasileiro. E agora eles adotaram para a igreja muitas bandas de forró gospel. Inclusive tem algumas que eu escuto. É uma música que eles estão cantando. Um ritmo que, para mim, todos os ritmos deveriam ser feitos para adorar a Deus. E até então, as músicas do forró gospel, elas ainda têm um bloqueio. Ninguém dança agarrado, né? Não há um show gospel onde as pessoas vão lá para encontrar namoro, paquera, essas coisas. Não. Ainda tem esse bloqueio. Olha, é um evento. O cantor que tá lá vai cantar hinos mais acelerados, talvez hinos conhecidos, mas o ritmo é outro. Então não vai ter essa patifaria, a nudez, a pornografia, o uso de drogas, não vai ter nada disso. Ninguém vai lá, não é um site de namoro, as pessoas vão lá tentar conhecer a paquerazinha, nada disso. Até aqui ainda dá pra levar. Alguns já começaram a exagerar, o pagode gospel já perdeu o sentido de ser evangélico, cristão, já perdeu o sentido, porque eles adotaram um ritmo que é uma mistura de muita coisa. O pagode também surge disso aí, né? O pandeiro, o atabaque, o timbal, a percussão, etc, etc. Esse movimento muito rápido. Beleza, até aí tudo bem, mas o que é que fizeram? Descaracterizaram os cristãos. Eles estão cantando uma música, dizendo eles para Deus, dançando um ritmo do mundo e vestidos como gente do mundo, falam a linguagem do mundo, parecem do mundo, portanto, são do mundo. Não é porque citam o nome de Deus que é de Deus. Não é. Então foi assim que os Estados Unidos começou. E veja como nós estamos entrando. Thomas Dawson, né? Thomas Dawson é considerado o pai do gospel. Ao unir blues com letras cristãs, com o tempo esse movimento atravessou fronteiras, entrou no mercado fonográfico e se tornou um produto de consumo, chegando ao Brasil, principalmente na década de 70 e 90. Você vai ver aí muitos cantores brasileiros que adotaram essa forma de música, de cantar assim. Quer dizer, com o tempo, essa união toda entre o mundo e a igreja se tornou um mercado de consumo. Não precisa dizer hoje como é que tá, não precisa, né? Os cantores hoje cantam pelo dinheiro, irmão. A agenda dos cantores hoje é cheia. Hoje tem agência. Hoje tem equipe de mídia, de música. Hoje tem N gravadoras aí, né? E que rende milhões por ano a esse movimento gospel. E um cantor hoje para cantar numa igreja como a nossa, comum, pequena, ele vai levar o rim da igreja, porque realmente tudo hoje está muito caro para eles. Eles não são mais aqueles adoradores. É raro você encontrar um cantor, um levita, os levitazinhos da nossa cidade, boca aberta, que um dia aceitaram Jesus, um dia desses descobriram que tem uma chamada para cantar 2 músicas, já querem cobrar 3, 4 mil reais para vir cantar na igreja. Não é assim? Então passou a ser um mercado, e essa mistura vem do mundo. Então, mas de onde surge a palavra gospel? Gospel vem do inglês Godspell, né? Que é a junção entre God, que é Deus, e spell, mensagem, significa boas novas. Tradução da palavra grega evangelium, ou evangelho, as boas novas. Olha que coisa. Então o nome gospel, que vem de God mais spell, Godspell,
significa boas novas. Mas olha a maquiagem, olha como é a situação. Por que para nós não aparece como evangelho, mas gospel? Por que tem que traduzir como gospel? Porque para dar uma ideia de ser uma coisa nova, uma coisa diferente, uma outra coisa, um movimento mais sutil. Veja, boas novas não é para ser um movimento. As boas notícias da cruz, a salvação, o evangelho não é para ser um movimento. O evangelho é para ser uma chamada para a salvação. O evangelho é para ser trazido por poder, porque o evangelho de Deus é o poder. Porque o evangelho é o poder de Deus. Veja, o que Deus usa para salvar as almas no mundo? O evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo diz primeiro grego, romano, tal, etc, etc. E nós gentios também. Quando aceitamos a fé de sermos evangélicos, nós não aceitamos para ser gospel, um movimento de boas novas. Aceitamos o evangelho para ter uma novidade de vida. E não cair da graça. Avançar e não descer. Quando surge uma palavra nova para traduzir a mesma coisa. Você é evangélico? Não, eu sou gospel. Sim, meu filho, evangelho e gospel é o mesmo nome. Mas as características do gospel não tem sido a característica do evangelho. A característica do gospel hoje é só cantoria. Só música, só letra. É um mercado. O gospel hoje é um mercado. Um mercado que pode tudo. Que todo mundo aceita tudo. Que não tem nada não. Que tudo pode, que é assim mesmo. Cada um vem do seu jeito, do seu estilo. E permanece no seu estilo. E morre no seu estilo. E vai direto para o inferno com o seu estilo. Porque o evangelho transforma pessoas, vidas. Para o bem, para o melhor. Para Cristo, para a salvação. Não para a perdição. Percebe? Bom, mas como se não bastasse a palavra evangelho ser traduzido por gospel e decair da graça aí, surge agora no nosso tempo duas palavras mais fortes ainda que deveriam elevar o sentido espiritual que estão derrubando. E outro dia eu citando, eu pregando, eu falei, olha, esse movimento church, worship, se nós deixarmos, vai acabar com a igreja. E o ignorante veio e me questionou, disse, não, irmão, você não pode dizer isso não. Isso já tem, irmãos, uns 5 anos ou mais. Falei, por que não? Não, você sabe o que significa church? Você sabe o que significa worship? Eu digo, sei. Eu sei o que significa worship e church. Por isso mesmo eu estou dizendo. Porque não se esqueça que Paulo disse, olha, esse é o fundamento, Jesus. Beleza, Jesus, tá bom. Tá aqui Jesus, tá? Tá. É. Fundamento? É. Se uma outra pessoa vier sobre esse fundamento que é Cristo e criar o quê? Criar outro o quê? Como é o nome? Outro evangelho. Opa! Estamos ou não vivendo outro evangelho? E por onde é que esse outro evangelho está entrando? Pelo mercado, pelo movimento gospel. Exatamente como Cristo profetizou, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. E quando Cristo chega na casa de oração dele, a primeira coisa que Jesus faz é virar a mesa dos cambistas. A primeira coisa que Jesus faz quando ele chega na casa dele, na casa de oração, na casa do Pai, que é o que leva Jesus Cristo a ser preso e morto, é o zelo pela casa dele. E logo em João capítulo 2, quando Jesus chega na casa dele, que ele vê aquela bagunça, o que ele faz para poder limpar a casa? Ele vira a mesa dos cambistas,
Ele coloca para correr quem está trocando e vendendo dinheiro na igreja, no templo, na casa do pai dele. E ele expulsa do templo os escribas e fariseus que estavam vendendo o gado ali dentro, vendendo a ovelha ali dentro para ser sacrificado. Veja, tudo o contrário. É para dar a César o que é de César, beleza. Mas o mercado não pode ser feito dentro da igreja. A igreja não é comércio. A igreja é chamada casa de oração. Não é para se vender o que se faz na igreja. É para ser dado de graça, assim como de graça recebeu. Mas quando Jesus chega no templo em Jerusalém, que é para ele ser recebido como rei, que tudo está pronto para ele sentar no trono, como é que está a igreja? A igreja está comercializando no templo. E Jesus expulsa os escribas, expulsa os fariseus, expulsa aquele povo todo, coloca todo mundo para fora, bate em todo mundo ali. E ele é condenado à morte por aquela ação. Hoje nós temos no século XXI exatamente como Cristo profetizou. Esse movimento gospel, que eu já disse, vem de Godspell. God é Deus, spell vem de mensagem, que era para significar boas novas, evangelho, tem se tornado um mercado financeiro, onde pregadores entraram pelas agências para receber dinheiro pela mensagem que Cristo morreu na cruz para nos dar a graça. E eles entraram pelo meio das agências. Agora é uma moda de agência que você não consegue mais falar com a pessoa, alguém a agencia ou o agencia. Aquele dinheiro vai repartido para o dono da agência que fez a agenda e o pregador. Na maioria das vezes a agência recebe mais que o próprio pregador. E ele acha que está lucrando com aquilo, mas alguém está por trás dele ganhando. E só quem não ganha com isso é a igreja. Por quê? Porque desaparece o Deus da igreja. O Deus da igreja se torna aquele artista que vai lá, faz um movimento bonito para não influenciar no povo, para não atrair para si problemas. Ele chega lá, diz o que a pessoa quer que diga, prega o que a pessoa quer que pregue, porque senão a agência ela abandona ele. E ele tem que fazer parte do movimento gospel. Ele tem que fazer parte do sistema gospel, então ele se permite adaptar para aquele movimento e sistema e afasta-se automaticamente do próprio nome gospel, que era para ser mensagem de Cristo, evangelho de Cristo, boas novas de Cristo. Os irmãos estão entendendo esse mistério? Então, o movimento gospel entrou com força na igreja. E a igreja que se diz pentecostal, cristã, evangélica, que tem o Espírito Santo atuando, uma igreja que diz ter visão de Deus, com tantos dons proféticos, profecia, revelação, batismo com o Espírito Santo, visão, etc, etc, não observa isso. Qualquer música é cantada, qualquer hino é cantado, qualquer ritmo colocam na igreja, qualquer cantor trazem, qualquer pregador trazem. Não há mais oração, não há mais busca, não há mais uma revelação para Deus mostrar. Todo mundo está certo, todo pregador é santo, todo cantor é praticamente a quarta pessoa da Trindade, não tem nada de errado, está todo mundo bem, está todo mundo certo, está todo mundo ok. E todo mundo fazendo parte do movimento gospel, sem se perguntar, mas espera aí, esse evangelho começou aonde? Então é esse novo evangelho que tem surgido e veio introduzido através desse movimento chamado Godspell, que de Godspell não tem mais nada. Então, de Godspell nós caímos na palavra church, que se escreve Church, certo? C-H-U-R-C-H, Church, que é church, que vem do grego kuriakon, aquele que pertence ao Senhor. Mais tarde usado no inglês antigo, o cirice, né, que mais para mim parece circo. No Novo Testamento a palavra usada
eclésia, que significa Assembleia dos Chamados para Fora, que para nós é chamado de igreja. Então essa palavra kuriakon, que era para ser do grego, é traduzido para inglês como church, que dá no mesmo nome de igreja. E por que não chamar de igreja, de assembleia, de chamados para fora, mas colocar um nome bonito, church? Aí, por exemplo, olhe como é, olha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Vou dar um nome aqui para não fazer alusão a nenhum nome de igreja, para não dar problema. Mas eu fundei uma igreja. O nome da minha igreja é Igreja Evangélica do Fundo de Quintal. No final eu boto o nome Church. O que é que eu estou dizendo? Duas igrejas em uma. Porque o nome Church é igreja. Aí o cara, que é o espertalhão, a revelação de Deus chegou para ele colocar o nome Church. Mentira, foi o movimento. Ele achou bonito. Olha o movimento. Menino, esse nome Church aqui pega, viu? Oxe, isso aqui vai dar o que falar. Que bom, rapaz. Aqui tá todo mundo indo no Church, eu vou também. Aí ele coloca o nome Igreja Evangélica do Fundo de Quintal, igreja. Porque igreja e igreja. Como é que é isso? Só porque mudou o nome? Né? Não entendi. Dois nomes da mesma palavra, igreja, num ambiente só. E você acha isso normal? Não é normal. Não é normal e não é à toa. É para atrair o grupo, o público mais novo, mais light, mais jovem, mais descolado, para atrair o mundo, para o mundo olhar e dizer, não, aquela igreja é diferente, aquele povo ali adotou o church. Adotou o church. E deixou de ser igreja. Deixou de ser eclésia, deixou de ser chamado para fora. Irmãos, nós somos chamados para fora do mundo, não para dentro dele. Mas o que tem feito hoje é atraído o mundo para dentro da igreja. E o mundo, quando chega na igreja, em vez de se transformar em igreja, tem transformado a igreja em mundo. E eu tenho sempre dito isso aqui desde o primeiro dia de aula que Deus me deu esse curso. O mundo sempre será o mundo. E a igreja sempre será igreja. Não dá para viver os dois juntos. Jesus disse, ou você ama um e odeia o outro, ou ama o outro e odeia aquele. Não dá para fazer agrada a dois senhores. Ou Cristo ou Belial. Amém, irmãos? Então vamos para a última parte da nossa aula. Vem como gospel. Pronto. Caiu para church. Veja, gospel é evangelho. Church é igreja. Mas junto com o gospel e o church, surge um movimento de músicas, certo? Da mistura entre um novo evangelho que criaram e uma nova igreja que inventaram. É a adoção da igreja que está nos Estados Unidos morta, decadente, inclusiva, destruída, abarrotada de coisa errada. A igreja de todo tipo de gente nos Estados Unidos hoje. Igreja de gay, igreja de homem, igreja de mulher. Até hoje existe igreja só de negro nos Estados Unidos e igreja só de branco, irmão. Existe. Você acha que o problema do mundo são as facções criminosas, meu irmão? As facções criminosas não podem impedir o avanço da igreja. Só quem pode impedir o avanço da igreja é a própria igreja. Porque Jesus disse, através do próprio Deus, lá no Antigo Testamento, usando Oséias, o meu povo pereceu, não foi por causa de facada, de tiro, de bala, nem nada disso. Ninguém impede o trabalho da igreja. O povo pereceu por rejeitar e faltar o conhecimento. Quando acha alguém que quer ensinar, o povo rejeita aquela pessoa, mata aquela pessoa e deixa de lado. E logo lá na frente a bomba estoura, irmão. E eu vou lhe dizer uma coisa, a bomba está para estourar no nosso país. Só que a bomba tem estourado no nosso país de outra forma. De uma forma que não escandaliza, não assombra o povo, mas faz com que o povo cada dia mais goste de ser gospel, church e menos crente. Porque mudaram até o nome protestante. Hoje você fala em ser protestante, você é chamado até de fascista.
Hoje, os crentes não são chamados mais de crente. São os que vão para a igreja. Você é da igreja? É assim hoje que se tratam. As pessoas não têm mais prazer em dar a paz do Senhor ao irmão. Não tem mais o irmão como irmão. E aí, beleza, como é que vai? Não é assim, irmão. A falta de respeito tomou conta do movimento espiritual. Não se vê mais a palavra protestante, não se vê mais a palavra crente e não se vê muito menos a palavra cristão. Evangélico não vou nem falar, porque a palavra evangélico virou esse negócio gospel aí, ó, que já tá pelas tampas já. Já tá para morrer afogado esse negócio. Então, para que haja, veja lá, se você está acompanhando, uma nova igreja, church, um novo evangelho que Paulo disse que é anátema, o gospel, é preciso de um movimento espiritual de ritmos, hinos, cânticos, para que possa estar dentro desse novo evangelho, dessa nova igreja. Sim ou não? Porque toda igreja e todo evangelho tem que ter os cânticos espirituais. E como é que surgem os cânticos espirituais? Num nome chamado worship. Worship. Que worship significa adoração. E a minha pergunta é, por que não deixar o nome igreja, evangelho e adoração? Por que não deixar esses nomes? Porque tem que mudar o nome, né? Porque tem que trazer dos Estados Unidos para cá com esse nome. Se isso já existia aqui, por que trocar? Para poder introduzir a forma com que esses nomes realmente são feitos lá. Não se engane. A tradução desses nomes aqui podem parecer bíblica. Mas o movimento, a forma da condução espiritual deles não é bíblica. A forma com que esta nova igreja, este novo evangelho, esta nova adoração introduz na igreja verdadeira de Cristo, que é a igreja que Cristo deixou para que fosse conduzida pelo Espírito Santo. Não é da forma que aparece na tradução desses nomes, mas na essência pela qual realmente esse movimento produz. Na essência qual esse movimento produz em quem adota isso. E uma vez adotado esta característica, acabou-se. Aí você sabe por que aqui todo mundo hoje se diz ser crente. Você sabe por que que todo mundo hoje que cria um canalzinho no YouTube vira bispo, apóstolo. E lhe digo mais, tá surgindo aí uma nova onda de padre. Padre mesmo, pregadores, padres da Igreja Católica, pregadores. Freis, bispos, todo mundo querendo aparecer no mercado gospel. Todo mundo querendo se apresentar. Eu não vejo um pregando contra o pecado. Sequer, Não tem um desses grandes pregando contra o pecado. Sequer, qualquer um aí. Quando nós vemos assim, é um cortezinho ali no que achou um doido igual a gente, clamando, sendo o eco de Deus no deserto, sendo a voz de Cristo no deserto. Vez ou outra encontra um cortezinho que a gente diz, glória a Deus, eu não estou sozinho. Para ver se a gente respira um pouco. Mas não tem um desses grandes, essas grandes TVs, essas grandes redes de grande audiência. Não tem um lá clamando como João Batista, dizendo arrependei-vos. Não tem um, irmãos. Então caímos nessa questão worship. Quem ouve diz amém. Worship quer dizer adoração. E vem de hort. Hort, vou explicar para você. Você que está só escutando. Hort. W-E-O-R-T-H. Hort. Aí vem S-I-S-C-I-P-E. Hort mais sip.
Quer dizer, atribuir valor, reverenciar ou reverência, ou seria melhor, dar honra. No contexto cristão é atribuir valor supremo a Deus, ou seja, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Aonde, irmão? Como diz um amigo meu chamado Rony, aonde você quer me dizer que neste povo habita o Espírito Santo? Só se for o espírito de Silvio Santos. Se você observar o movimento worship, 99% das letras das músicas não aparece o nome Jesus em lugar nenhum. Não aparece o nome Deus, não aparece o nome Espírito Santo. As letras são todas emocionais, emocionalistas, sensacionalistas, em que coloca o homem no centro de tudo. Aí você pode, você é o cara, você é tudo. Deus trabalha para você. Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha. Que eu saiba que o servo sou eu, não ele. Porque eu fico entalado quando eu vejo a pessoa. Deus está trabalhando. Sim. Para quem? Para mim? Quer dizer, é Deus agora que trabalha para mim. O servo é ele. Eu sou o patrão, é? Que eu saiba, ele colocou a igreja no mundo para trabalhar para ele. Que eu saiba, quem tem que ir lá expulsar o demônio sou eu. E não ele. Que ele me deu essa autoridade para fazer isso. Que eu saiba, quem tem que ir pregar sou eu. Correr atrás das almas sou eu. Ensinar sou eu. Que eu saiba, quem tem que lutar para desfazer os laços do inimigo. No jejum e na oração e na consagração sou eu, não ele. Ele fez tudo o que poderia fazer por mim, tudo por amor, sem obrigação nenhuma na cruz do Calvário. Agora ele disse, eu venci. Você se vire para vencer também, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas infelizmente até na nossa igreja cristã, que se diz pentecostal, cheia do Espírito Santo. Então, irmãos, esse é o contexto que nós temos vivido. E é bom os irmãos abrirem os olhos para isso. Amém? Eu espero que você esteja gostando dessa aula. Meu intuito aqui não é confundir sua mente, é te alertar, irmão. Você tem que ser inteligente, sábio. Para você ver. Mas, meu irmão Noel, qual é o resultado disto no nosso meio? Em que isso influencia? Isso influencia, irmão, em tudo. Sabe o que é tudo? Em tudo. Principalmente na hora do culto a Deus. Em que se afetou, o culto foi transformado. A transformação do culto. Originalmente, o culto cristão era um ato de adoração. Cada elemento tinha um sentido. Veja, por exemplo, a última música cristã que foi criada falando sobre o Espírito Santo foi uma música de Fernanda Brum, de 2003, que Eichler regrava em 2009. Depois agora, graças a Deus, depois de quantos anos? De 2003 para cá, irmão? Tem quantos anos isso? É agora, depois de tantos e tantos anos, que mais uma vez, Fernanda Brum, iluminada por Deus, vai criar uma outra música falando sobre o Espírito Santo. Mas a última veio dessa geração, de Cassiane, de Eichler, de Fernanda Brum, sabe? Da saudosa Ludmila Ferber, de Lázaro. Essas foram as últimas pessoas a criarem alguma coisa sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece no culto, irmão. Não aparece em lugar nenhum, é só o homem aparecendo. E agora, com essa mudança da letra da música focada no homem, começaram a chamar Jesus de você, não trazer mais Jesus para ser Senhor da vida, da alma, mas Jesus agora é chamado de você. E como se não bastasse Jesus ser chamado de você, agora acabou até a palavra você, agora não é mais. Não tem mais nada, você do nada surge lá, ele, por ele que eu estou gastando minha vida. Você não sabe de quem está falando. Você não sabe de quem está falando. Me apaixonei, permaneci. Teu olhar me atraiu, eu sou todo teu. E não tem.
Você não sabe de quem é que está falando. Não tem nada implícito ali, explícito falando sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus. Nada, irmãos. Então, esses são os problemas. Eu precisava gravar essa aula para os irmãos entenderem, se situarem, porque se vocês não começarem, se nós não começarmos hoje a combater isto vai crescer e nós vamos nos adaptar a isto. E vai chegar um dia. Vai chegar um dia não, olha que eu tô atrasado. Vai chegar um dia não, chegou-se o dia. Quantas pessoas na sua congregação conhecem o hino da harpa, os hinos da harpa? Hã? Normalmente quando vai cantar o hino da harpa, todo mundo fica perdido. Primeiro que a maioria dos que se dizem pentecostais, que vão para a igreja, já não leva mais a harpa pentecostal. Que a harpa são inários bíblicos pentecostais. Inários bíblicos. Quer dizer o quê? Que são hinos de crentes com letras retiradas da Bíblia, que falam sobre o Espírito Santo, sobre Deus, sobre a pessoa de Cristo, que são cantados no meio pentecostal. Isso se chama harpa. A harpa cristã pentecostal. A harpa do crente pentecostal. A harpa de Cristo no movimento pentecostal. Quer dizer, os tocadores de Cristo dentro da igreja. Cadê eles? Estão aonde? Hã? Ah, não, Noé. Os hinos da harpa ficaram para trás. Ah, já estão indo por aí, né? Quer dizer que a palavra agora ficou para trás, né? Meu irmão, se tem uma coisa que é 100% atual e nunca vai passar, são os hinos da harpa. Ele se encaixa em qualquer geração. Qualquer geração que vier, os hinos da harpa se encaixam, porque só fala de Cristo, só fala de Deus, só fala do céu. Só falam isso aí. Veja, por exemplo, as músicas de hoje falam sobre o sofrimento? Qual é o sofrimento que o povo acha hoje? Ah, eu estou precisando pagar a luz, aí. Ah, porque desempregado. Ah, porque me despediram. Ah, porque houve uma traição. Ah, porque não gostam de mim. Ah, porque eu estou triste porque não fui aceito no meio. Ah, porque se levantaram contra mim, falaram mal de mim. Ah, porque eu estou investindo contra os meus sonhos. Isso se resume às músicas e às pregações. Bom, você pega um hino da harpa, qualquer um. Pegue qualquer um que desmonta tudo isso em fração de segundos. Quer ver, por exemplo? Você pega o hino primeiro da harpa cristã. Chuva de graça. Deus prometeu com certeza. Chuva de graça mandar. Opa! Aqui já acabou todo tipo de pregação e patifaria que surge do século XXI nesse movimento worship, gospel, seja lá o que for. Por quê? Porque já começa dizendo: o que Deus prometeu em abundância foi a graça. Não foi riqueza, fama, dinheiro, ser bem sucedido na vida aqui. Não, ele nunca prometeu isso. Ele disse: olha, pelo contrário. Vocês terão aflições, vocês serão perseguidos, vão ser injuriados, vão tentar matar vocês, seus irmãos vão te entregar à prisão, muitos de vocês vão ser mortos, outros vão ser presos, outros esquartejados. Jesus não enganou ninguém não, mas esse evangelho de hoje que está surgindo aí, worship, esse evangelho gospel, esse evangelho fajuto aí do church, vem com uma mensagem que não é de Cristo, não é bíblica, não é cristã, não é protestante, é acumulativa. Aprenda essa palavra para você aplicar. Acumulativa. Acumula todo tipo de mentira e engano que se possa ter dentro da mensagem. Que no hino da harpa, não estou falando nem da Bíblia, o hino da harpa, 100% bíblico, quebra tudo. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Opa, como é que vem a chuva de graça? Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça. Chuva pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constantes. Chuva de quem? Deixa eu ver. De quem? De quem? Hã? Do Consolador. O primeiro hino da harpa já aponta para o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo.
E na sua igreja, quantas vezes você já viu alguém dar glória ao Espírito Santo? Nunca, né? Ou não conhecem. Ou não sabem que o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. E que ele é o consolador que foi deixado. E a última música que foi feita sobre ele é justamente aquela lá. Consolador, não sai daqui. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Hoje ninguém lembra dele. Como vai sentir vazio? E aquele louvor é perfeito. Maravilhosamente perfeito. Porque ela diz, não sai de mim. Não sai de mim. Olha que coisa espetacular, irmão. Isso é uma inspiração para nós. Isso é para ser resgatado na igreja. A pregação sobre o Espírito Santo. Ensinar esses meninos sobre o Espírito Santo. Livros escritos sobre o Espírito Santo. O último livro que eu li sobre o Espírito Santo foi um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, que não era nem do autor brasileiro. Era de Benihim, irmão. Entende? Então, eu sei que a aula ficou um pouco pesada, puxada para os irmãos, mas eu estou disponibilizando a apostila para vocês acompanharem e verem como nós chegamos até aqui. O culto foi transformado. Bom, mas Noel, o que transformaram foi só o ambiente espiritual. Não, o ambiente físico também foi afetado com esse movimento. Porque o altar, a maioria das igrejas não tem mais altar. É assim ou não é? É uma mesa, um palco grande. Que altar significa lugar de entrega ao Senhor, onde o sacrifício, eu, Noel Souza da Silva, rogo, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional a Deus. Não tem mais. A pessoa não se entrega. Qualquer um sobe no altar, qualquer um toca no altar, qualquer um entra no altar. Altar virou espaço onde qualquer pessoa vai. Bom, mas para mudar o altar, que não é mais altar, tem que mudar também a estrutura do púlpito. Púlpito já não é mais púlpito de madeira, que representa a Arca da Aliança. Se tem alguma coisa na igreja que representa a Arca da Aliança, é o púlpito. Feito, eu já expliquei isso aqui, feito por Neemias e Esdras, lá em Neemias capítulo 8, você vai ver a função do púlpito. A palavra de Deus em cima da madeira. Madeira, Cristo que morreu. O único que tem o poder de sustentar a palavra sobre ele. E ao mesmo tempo, Cristo dentro de nós. Veja que quando o pregador vai pregar, ou a pessoa vai expor a palavra, o púlpito aparece metade e a pessoa metade. O púlpito se representa Cristo. Ele aparece e o homem aparece também. Ali há uma coparticipação. O pregador e Cristo. Que diminua eu e que ele cresça. Apresenta-se primeiro Cristo. O pregador fica atrás. Mas cadê? Não sabem mais nem o que é isso. Símbolos. Um dia você vai chegar na igreja, não vai ter cadeira. Não vai ter púlpito. Não vai ter altar. Vai ter nada. Vai ter uma pessoa lá na frente. Com o microfone na mão. Ó, já existe, já tem lugar assim, né? Ah, pensei que não. Uma câmera lá filmando. Meio mundo de gente em pé. Com as luzes tudo apagado. Já tem? Ah, então eu tô atrasado. Por quê? Porque não é mais um lugar de entrega ao Senhor. Ali é um lugar de aparição pública. Ali é um lugar de animador de plateia, irmão. A coisa sagrada foi tirada. E foi posto profano no lugar. Agora veja onde tem uma igreja que preserva todos os elementos da simplicidade como ela é. Quando você entra na igreja, você percebe o ambiente espiritual. A graça fica ali fervorosa. O céu fica baixinho, como dizem alguns pregadores. Mas se mudaram, Noé, o altar e o púlpito para palco, então tem que mudar as cores também. Sim ou não? Porque o movimento gospel vem com mistura. Sim ou não? Gospel vem com mistura. O movimento worship
vem com mistura. E o movimento Church vem com mistura. Então tem que misturar tudo, transformar tudo. O worship virou escuro, que adotou a parafernália do movimento roqueiro. A gente de brincão na orelha, gente de tatuagem, gente de piercing, gente, sabe, com todo tipo de corte de cabelo, de todo jeito, de todo estilo. Crente roqueiro. O roqueiro, por si só, já não crê em Deus. Mas você acha um crente vestido de preto, com um brinco na orelha, com o cabelo grande, tipo Scorpion, AC/DC, sabe, aquele negócio satânico todo, em cima de um palco, com a guitarra na mão, a cabeça baixa, balançando a cabeça, no estilo rock, tocando e dizendo que está adorando a Deus, um roqueiro, irmão. Onde é que nós vamos parar com isso? Como se não bastasse, saíram dos palcos e vieram para os altares. Porque tem um talento bonito, eles tocam bonito, eles cantam bonito, eles pregam bonito, etc, etc. Eu conheço gente que está contando até testemunho de tatuagem. Não, esta tatuagem aqui, o leão significa Jesus. Não, porque esta tatuagem do lado do meu pescoço aqui, sabe? A presepada está tão grande, tão cauterizada a mente desse povo, que na mente deles eles acham que ainda são protestantes. São crentes, são cristãos. E não são. Então mudaram as cores. O azul, o branco, o vermelho e o ouro, que simboliza os aspectos da glória de Deus. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver que coisa linda era o tabernáculo, irmão. Que coisa espetacular. As cores têm a ver sim. Tem a ver sim, as cores têm a ver sim. Ah, o branco não tem a ver. Tem. O branco expressa equidade. Ore a Deus para você não entrar no tribunal do trono branco. Aí você vai me dizer se o branco expressa alguma coisa ou não. Se o branco não expressa alguma coisa, então por que pintaram a parede de preta? Então o preto também não expressa nada. E por que pintou de preto? Se o branco não expressa nada, o preto também não. E por que mudou a cor? Quem me explica? Se veste de preto por quê? Ah, porque eu gosto. Mentira. É um movimento satânico que está chegando nas nossas igrejas, trazida do rock. Todo roqueiro anda de quê? De que cor? De preto, né? Ah, não, é mais um macumbeiro, usa branco. Você sabe por que ele usa branco? Sabe? Não sabe? Então cala a boca. Para ele, para o macumbeiro, o branco representa as divindades satânicas dele. E deixa eu te dizer, eles não usam, não é por opção igual nós. Eles não têm opção. A maioria dos orixás deles exigem que tudo deles sejam brancos. Exigem. Na hora do sacrifício, tudo é preto. A galinha tem que ser preta. O bode tem que ser preto. O lugar tem que ser pintado de preto. Ah, meu irmão, você tá por fora. A cor, ela simboliza muita coisa. Ela representa muita coisa. Tanto representa muita coisa que quando nós vamos conscientizar alguém sobre qualquer coisa durante o ano todo, o que é que se usa? Janeiro branco, fevereiro azul, março não sei o que, outubro rosa, novembro amarelo. É assim porque a cor ela representa. A cor chama atenção, ela diz muita coisa. Então, pare de presepada e imaturidade e caia na real. É isso que o inimigo quer que você ache. Não tem nada não. Não tem nada não. Por que então Deus exigiu que a cor fosse escarlate? Por que Deus exigiu então que fosse azul? Por que a arca do Senhor não pode ser branca, tem que ser amarela? Por quê? Porque as cores representam a divindade e cada aspecto dela. Representa Deus e cada aspecto dele. E a totalidade de tudo se chama salvação da alma, que é descrito como todo o arco-íris. Pois todas as cores do mundo são formadas da base do arco-íris, daquelas 8 cores que tem ali. Dada a Noé no capítulo 6, 7, a seguir do livro do Gênesis. Entende? Então as cores têm a ver sim. Começou tendo a ver.
A Bíblia inteira é repleta de fala das cores. Repleta. Veja como brancos estão os campos, porque as cores do campo. Veja os lírios dos vales. Que cor é o lírio? Como é que você sabe? Você não é daltônico, você não é doido. Não fumou rabuge. Então como que agora não tem nada a ver? Tem a ver sim, irmão. Estão destruindo os símbolos da igreja. Estão destruindo os símbolos da igreja. Então na hora da expressão do louvor, que era para ser do coração, não é para ser uma performance. Então destruíram o altar, acabaram com as cores e o louvor virou só performance. Letras bonitas, vestes bonitas, melhores tocadores, melhores cantores, melhores instrumentos e nada do melhor de Deus, porque a presença não tem. Com o avanço do movimento gospel, esses elementos foram transformados. O altar virou um palco, as cores vivas, sangue, santidade, tabernáculo, foram trocadas por cenários escuros, importados da indústria cultural. O louvor virou mercado e show. Diga se não é. Diga se eu estou mentindo. Diga se eu não estou falando exatamente a verdade como tem acontecido nesses tempos sombrios. Então, nós encerramos por aqui. E na próxima aula eu quero trazer para os irmãos os problemas atuais que esse movimento gospel ele tem trazido para a nossa vida. Tá certo, irmãos? Então, quais são os 10 problemas atuais do movimento gospel? Transformação do altar em palco, é o que eu já falei. Comercialização da música, que eu já falei. A estética escura e mundana, eu vou lhe mostrar na Bíblia que essa estética escura, essa adoração ao negro, ao escuro, é coisa das trevas, é satânico. A idolatria de cantores e ministérios, você não precisa nem gravar uma aula, você sabe disso, né? Vou deixar só a apostila para você se virar. Na próxima aula a gente vai gravar outra coisa. O 4, idolatria de cantores e ministérios. 5, as mensagens superficiais, porque se destruíram os símbolos, então o ponto ápice do culto, que os símbolos são para preparar, irmãos, tudo que acontece no culto é preparando tudo para o momento de Deus falar através da palavra, irmão. Então quando você começa a destruir desde fora, desde a raiz, quando é que Deus fala? Como é que Deus fala? Já vem ali fermentada a mensagem. O pregador é induzido a dizer o que o ambiente quer. Como é que a gente chega numa igreja preta e diz assim: a cor negra representa as trevas? Vai dizer isso para um cara cauterizado? Não, é porque eu gosto do preto. Conversa, irmão. Quer enganar quem, pelo amor de Deus? Você deixar de ter uma coisa simples, que é a essência do Espírito Santo, para botar uma cortina de luz no fundo, luminares em cima, globo de luz, cortina de fumaça, e me dizer que isso é um culto? Pelo amor de Deus, sejamos maturos. O sexto é adaptação ao mundo para atrair o público. De Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformeis a vós mesmo. A troca da presença por performance, é o ponto 4. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito, que o Espírito foi embora. Então quem é que vai convencer agora? O foco no artista em vez de Jesus Cristo. E a competição entre ministérios, a briga entre um ministério e o outro para ver quem chega lá primeiro e quem é o melhor. E o silêncio sobre o pecado e arrependimento. Não dá para pregar sobre arrependimento num lugar onde você quer incluir todo mundo. Igreja não é inclusiva, irmão. Igreja não é inclusiva. Quem quiser vir para a igreja tem que entender que a igreja é alguém que foi chamado para fora do mundo. Em Mateus 11, 28, Jesus disse: só venha se estiver cansado, que eu possa aliviar sua alma. Conclusão. O movimento gospel, que nasceu com expressão legítima de adoração a Deus, foi aos poucos sendo absorvido pela lógica do mercado. O que antes era culto, hoje muitas vezes é show. O que antes eram
cores da glória de Deus, hoje se tornou cenário escuro de espetáculo. A advertência bíblica é clara. Lembrai-vos, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. A igreja precisa retornar ao altar, à simplicidade da adoração e ao poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é a nossa aula deste sábado. Lembrando aos irmãos que nós ainda estamos reformando nosso espaço, então nós não estamos fazendo nossa aula presencial, mas aí está o conteúdo para que os irmãos venham absorver durante a semana. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.